o vídeo também, mas é só o áudio que grava, né? 20 gramas. Uhum. Quando grava o vídeo, a gente não usa o nosso. Então agora vai virar 12 horas e 35 minutos. Uhum. Obrigado. Bom, de início eu já vou saudar o vice-presidente, doutor João Carlos, recebeu a defesa com bastante honra. Agradeço muitíssimo, trago desde já as honras da OAB de Blumenau. É a primeira vez que eu estou aqui em Joinville. Obrigado pela cordialidade. Para a defesa é importante isso e a defesa se sente honrada em estar aqui sob a presidência dessa sessão plenária de Vossa Excelência. Logicamente, quero estender meus cumprimentos à doutora Daiane, também nos recebeu com bastante... Adriane, desculpa, eu disse que eu erro nomes, né? Obrigado pela cordialidade com que recebeu a defesa aqui. Certamente o debate também vai transcorrer dentro da normalidade. Mais uma vez, eu trago os cumprimentos da OAB de Blumenau e, de fato, agradeço pela cordialidade com que recebeu a defesa. Meus agradecimentos também à Gabriela. O teu nome eu já gravei, né? Gravei. Aos serventuários da Justiça, todos, os oficiais de justiça, as forças policiais, também têm meus cumprimentos, fui recebido com muita simpatia. Quero, lógico, cumprimentar o meu colega, Dr. Newton, me acompanha em muitos júris que nós fizemos, e esse ano serão pelo menos 20, então tenho meus cumprimentos. Obrigado mais uma vez por estar aqui. E não poderia ser diferente, eu cumprimento também Vossas Excelências, que são, de fato, os juízes da causa. Como eu disse, meu nome é Admilson, nome difícil, né? Mas pode me chamar de Dr. Dene, está ali, que é como me chamam. Eu venho de Blumenau, então eu também quero ir para casa cedo, porque ainda tenho estrada para pegar. Faço parte, portanto, da defesa do Luciano e quero trazer para Vossas Excelências aqui algumas explanações a respeito desse caso. Eu serei lacônico também, serei breve, assim como foi a nobre promotora, porque o caso realmente é um caso relativamente simples. Mas, mesmo diante da minha brevidade, eu assumo o compromisso aqui com Vossas Excelências de me ater apenas às provas e aos fatos. Ou seja, a defesa não vem aqui inventar roda. Eu não quero criar nenhum brocárdio, nenhum axioma, nenhuma jurisprudência, nada novo. Tudo que eu vou trazer aqui é algo que está assentado, que é relevante, que é aceito pela doutrina e também está dentro da legislação. Então, não espere da parte da defesa nenhuma manifestação acalorada, e também não espere nenhuma manifestação aquém do que é comum, porque o meu compromisso com Vossas Excelências, podem me cobrar a respeito disso, é me ater basicamente aos fatos e às provas. E posso sim pedir a condenação do meu cliente, inclusive dentro daquilo que eu entendo que é justo, sem torná-lo indefeso. Então, o meu compromisso aqui será dessa forma até o final. Por outro lado, eu também quero pedir algo para Vossas Excelências. Quero pedir que Vossas Excelências analisem o caso concreto, baseado num princípio que eu gosto muito, chamado de paridade de armas. A paridade de armas nada mais é do que dar à defesa a mesma atenção, a mesma relevância e a mesma importância dada à acusação. E quando eu me referir à acusação, notem que eu jamais estarei me referindo à pessoa da doutora Adriane. Estou me referindo ao órgão ministerial. É importante deixar isso evidente para não ficar, em algum momento, parecendo de que eu estou sendo desrespeitoso, aliás, com a pessoa da doutora, que não é o caso. Mas a paridade de armas é importante. Eu sempre gosto de trazer uma ilustração de escola. Provavelmente eu sou o mais velho aqui, então Vossas Excelências vão lembrar. Nas escolas a gente gostava muito de brincar de cabo de guerra. As crianças hoje não brincam mais, porque gostam muito de coisas eletrônicas, mas no nosso caso era verdade. Então botavam um tanto de criança de um lado, um tanto de criança do outro, uma corda, e alguém passava com o pé, ou riscava o chão,
as crianças puxavam esse cabo e aquelas crianças que conseguirem trazer as outras para o outro lado ganhavam a prova. Quem que se lembra disso? Todo mundo lembra, né? Agora, notem que seria muito injusto eu colocar 10 crianças de um lado e 7 do outro, né? Não era justo. Esse cabo de guerra vai ficar desproporcional. Mas também tinha muita gente que dizia o seguinte, ó, bota os mais fortes, os mais gordinhos de um lado, porque tem mais força, e os magrinhos ficam do outro. Aí fica 5 de cada lado, mas aqui tem mais criança forte e aqui tem menos. Também é desigual. Então, a análise do que é igual ou desigual depende de cada caso. O fato de ter 5 crianças para cada lado não quer dizer isso. E o fato de ter 7 ou 8 crianças de um lado e menos do outro também não. Ou seja, deem à defesa o direito de acreditar naquilo que não só está nos autos, mas na forma com que a defesa interpreta os autos. Por que eu digo isso? Porque a denúncia trazida aqui pelo Ministério Público, a denúncia trazida pelo Ministério Público é o entendimento da acusação, mas não é necessariamente a expressão da verdade. Eu vou repetir. A denúncia trazida pela acusação é o entendimento deles, mas não é necessariamente a expressão da verdade. Por que eu digo isso? Porque se não fosse assim, não haveria prisão injusta no Brasil. Ou Vossas Excelências vão dizer que nunca viram alguém ser condenado, ficar preso, e depois de um certo tempo descobriu-se que era inocente. Mas eu nunca vi o Ministério Público vir a público e dizer, olha, nós erramos, acusamos falsamente. O que eu quero dizer, então, é que se eu der somente, ou se eu valorar somente a denúncia, simplesmente porque o órgão acusador é um órgão estatal, eu estou aviltando o princípio da paridade de armas. Ora, a defesa está aqui para apresentar outro lado da história. Vossas Excelências têm, logicamente, a possibilidade de verificar qual é a versão que é mais cabível, que está mais atrelada aos autos. Mas o juízo de valor deve ser baseado no princípio da paridade de armas. Quantos júris eu já fiz em que a acusação começou a falar e todos olhavam para o advogado e pensou, meu Deus, e agora? O que ele vai dizer? Não sobrou nada. Então, peço a Vossas Excelências que deem à palavra da defesa a devida valoração, julgando-a se está em acordo com os autos. O fato de eu falar bonito ou feio não faz a menor diferença. Agora, o fato de eu falar e estar nos autos, aí é que faz a diferença. Portanto, não é no muito falar, mas é na prova. Isso porque, além da paridade de armas, o que rege esse momento aqui e o que rege todo o processo penal é algo que nós chamamos de ônus da prova. Quem fala tem que provar. Se eu digo que o Dr. Newton é baixo, eu tenho que provar que ele é baixo. Se eu digo que ele é alto, eu tenho que provar. A prova incumbe a quem alega. Se eu digo que alguém fez algo, eu preciso provar que ela fez. No direito penal, não há inversão do ônus da prova. Isso é coisa lá do direito do consumidor. Aqui não. Então, quando a acusação ela diz assim, olha, ele queria matar, precisa provar que queria matar. Ônus da prova. E eu me comprometo aqui com Vossas Excelências, e quando eu falar sobre as minhas teses, trazer o embasamento nos autos, baseado nas provas, porque eu também preciso provar. Notem que eu não estou aqui sendo injusto e dizendo que deve provar apenas a acusação. Estou dizendo que quem alega deve provar. Eu tenho que provar. Então, quando eu disser algo a Vossas Excelências, eu preciso mostrar nos autos.
e mostrar de forma cabal, não é achismo, não é o que eu entendo que talvez seja. Porque toda vez que eu digo que talvez entendo, gera dúvida. E no processo penal, a dúvida favorece o réu. Eu não gosto muito de falar de ditos em latim, mas no processo penal isso se chama indúbio pro réu. Na dúvida, favorece o réu. Por que na dúvida favorece o réu? Ora, porque concorda comigo que é melhor ficar 100 pessoas fora da cadeia do que eu manter um inocente preso? Se eu tenho dúvida, eu absolvo, solto. Porque no processo penal não cabe injustiça. Ah, vou injustiçar um para servir de exemplo para todos? Não existe isso aqui. Então, o ônus da prova é algo que necessariamente precisa ser levado em consideração. Se eu falo, eu tenho que provar. Sem achismo, sem o que eu acho que é, não, tem que ter prova. E sigo aqui. Vossas Excelências fizeram um juramento aqui. Lembra no início ali? E nesse juramento vai julgar segundo vossa consciência, mas também foi dito que julgar conforme os ditames da justiça. Então vamos entender um pouquinho como é que um juiz togado julga uma causa. Ele não vê o réu, ele não sabe quem é, não sabe da história. Ele analisa a partir daquilo que está nos autos. Portanto, quando eu julgo segundo os ditames da justiça, eu levo em consideração três premissas que são básicas: a lei, os fatos e as provas. Eu preciso saber se os fatos narrados no processo, eles estão ou não provados e se eles estão ou não em desacordo com a lei. Então, se eu tenho um fato, esse fato está provado, e essa prova deixa claro que esse fato está em desacordo com a lei, então eu julgo pela condenação. Qualquer quebra desse elo, eu tenho que absolver. É basicamente isso. Então, Vossas Excelências podem estar pensando assim, doutor, o senhor está vindo aqui então pedir a absolvição? Não. Não estou. Vossas Excelências hoje aqui têm uma incumbência que é bastante difícil. Estão julgando a vida de uma pessoa. E que bom que Vossas Excelências estão aqui, porque, de alguma maneira, a sociedade entendeu que Vossas Excelências têm essa capacidade. Eu não vos conheço, mas o fato de Vossas Excelências estarem aqui denotam a mim que essa capacidade foi reconhecida em vós. E a incumbência que a legislação deu a Vossas Excelências aqui, ela está restrita a algumas circunstâncias. Por exemplo, se absolvem ou não absolvem o réu, se tornam o crime um pouquinho mais grave ou um pouquinho menos grave, eu digo isso entre aspas, a gente chama isso de qualificador ou circunstância de aumento de pena. Mas algumas responsabilidades não são de Vossas Excelências. Portanto, não se deixem enganar. Não queiram atrair sobre si, sobre os seus ombros, uma responsabilidade que a lei não os confiou. E eu vou dar um exemplo. Dosimetria da pena. Se o réu vai pegar 3, 5, 10 ou 20 anos, não são Vossas Excelências quem vão decidir. É o juiz togado. É o juiz quem define o quanto de pena, a dosimetria da pena. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes é trazido em plenário, mas o réu pode pegar 3 anos, o réu pode pegar 10 anos. Pode condenar porque ele vai ou ficar muito pouquinho preso, ou então ele nem vai chegar preso, vai ficar no regime aberto. Não vos deixe enganar. Porque não são Vossas Excelências quem darão
a dosimetria dessa pena. É o juiz togado. Agora, analisando, olhem para o doutor. Conseguem saber o que ele está pensando? Eu não consigo. Então eu não sei. Portanto, peço a vossas excelências que se atenham apenas à responsabilidade que lhes foi incumbida pela legislação. É só isso. Porque nós estamos tratando aqui de um caso de uma suposta tentativa de homicídio. Eu não estava lá. Vossas excelências também não. Então, eu só consigo saber o que de fato transcorreu baseado no que as testemunhas disseram. Só que tem uma coisa que é extremamente relevante trazer em casos como esse. Coloca-se o testemunho da vítima, mas o testemunho do réu picota, corta tudo. Como se só o que a vítima diz é verdade. Como se o que o réu diz é tudo mentira. O réu está sempre mentindo, a vítima está sempre falando a verdade. Que mundo de ilusão, né? Se eu for assentar isso, eu estou incorrendo na desigualdade de forças, não há paridade de armas. Se eu digo que a vítima está se expressando a verdade, ela está falando a verdade, por que eu também não posso acreditar que o réu esteja também falando a verdade? Vamos dar, então, ao caso, a sua devida paridade de armas. E a gente analisa esse caso em específico, a gente sabe dos casos, lógico, como eu disse aqui, baseado no que as testemunhas disseram. E as testemunhas, elas não são testemunhas nem de defesa nem de acusação. Esse primeiro rapaz que veio aqui, ó, e testemunhou, o nome dele Márcio, todos lembram? O Márcio? Pois bem, o Márcio é funcionário da empresa. Ele era supervisor dos rapazes que estavam lá. Ele não é testemunha da acusação e nem da defesa. Ele é um testemunha dos fatos. Eu conheci o Márcio hoje, nunca ouvi. Quem arrolou o Márcio para estar aqui hoje foi a defesa. Eu não tenho interesse que ele fale ao meu favor ou contra mim. Eu tenho interesse que ele fale a verdade. E o Márcio, ele traz no processo informações relevantes desde o início. E na delegacia, ele já disse que o Luciano, o réu, era muito calmo e tranquilo. Vocês lembram disso? O que se falou absolutamente aqui? O réu Luciano é muito calmo e tranquilo. E aí, houve uma discussão, essa discussão foi sanada, e depois o Jonesy começou a provocar o Luciano. Ele falou isso aqui na audiência de instrução e falou hoje aqui também. O Vilmar falou da mesma forma. Mas, para que não fique então aqui eu repetindo o que eles disseram, eu vou transmitir para Vossas Excelências o trecho da instrução, da fala do Márcio, esse rapaz que esteve aqui, o primeiro, que ele falou na audiência, a gente chama de audiência de instrução e julgamento. Audiência de instrução e julgamento é a audiência antes dessa aqui. Então, antes de chegar aqui, tem uma audiência, e depois dessa audiência, as partes apresentam suas alegações e o juiz decide se o processo deve ou não vir para cá. Ok? Então, não é o depoimento que ele falou na delegacia, é o depoimento que ele falou na frente do juiz. Olha o que o Márcio diz. Qual era a relação de trabalho de coordenação entre o Luciano ou
Não, eu sou o supervisor dele. Então, você tem uma noção de certeza. Isso. O que teria acontecido nesse dia? Você poderia me explicar, por gentileza? O que chegou ao seu conhecimento? Ou se presenciou alguma coisa? Olha, por assim, por volta das 23, não sei exatamente a hora, tá? Voltando da meia-noite, fui chamado ali que outro supervisor que estava com os dois na sala, que eles iam discutir uma brincadeira. Parece que um chegou a agredir o outro ali. E daí eu já subi na salinha, estava conversando com ele. Um até tinha uma caminha ali do lado da orelha. Eu achei que ele tinha batido em algum lugar, né? Na hora ninguém falou que ele tinha batido no outro. Conversando com eles, que acertaram. Quem estava machucado na orelha? O Zanetiro ou o Luciano? O João descer. Aí conversamos com eles, o Luciano falou, não, de boa, parou aqui, estava calmo. O João descer estava mais agitado, não queria aceitar desculpa, né? E ficou ali, não, porque eu vou vir na empresa à tarde, vou vir. Mas beleza, conversamos, o João me abraçou ainda, não, de boa, e fomos trabalhar. Aí deu uma... Qual era a motivação dessa que foi passada? O que teria acontecido? Porque me passaram que o Luciano foi brincar, deu um tapa na cabeça do João Nessi, ele não gostou. Depois fiquei sabendo que o João Nessi foi pra cima dele, né? As brincadeiras. Esse tipo de conduta, esse tipo de brincadeira, né, do Luciano, era um comportamento relativamente comum dele, algum amigo, algum comentário? Ou outros colegas? Desse tipo nunca. Sim, tá pelas costas, né? Fico brincando na máquina, brincadeira normal. Nunca. E pegar na bunda de brincadeira, passar no cinto, O Luciano não vi. Depois veio um monte de comentário, mas eu nunca presenciei. tá. Depois do ocorrido, vieram comentários que ele já fazia isso antes. Mas os comentários eram que ele. Tá, o comentário que ele já fazia isso antes, das pessoas, ou o comentário que ele fez isso só naquele dia. Brincadeira de dinheiro, não sei nem se ele, tá? Diz que quando a gente não tá, os supervisores se afastam, eles brincam mais, sabe? Quando você chega. Não, você ficou com esse comentário que chegou, você não viu. Né? Sim. Aí ele já valia isso como comentário. Sim. Tá, e então o senhor disse que veio essa informação, teve essa brincadeira, o Zanetsi não quis aceitar, mas depois aceitou as desculpas, tudo de boa. E o que ocorreu, então? Aí tá trabalhando. Isso, aí depois da janta ali pelas 2h30, o que chegou para mim, que eu fui jantar também, o cara não fica só em cima ali, e o Jonesi não parou de começar a provocar o Luciano. Isso é o que chegou para mim, tá? Fazendo sinal de arma, ia dar tiro no Luciano ali, e tipo de tapa na cara, assim, fazendo gesto, né? E depois, por volta das 3 horas ali, eu só vi o Jonesi passando para trás de mim e o Luciano por trás dele. Já com a faca ali, né, parada. O início ali, quando ele deu a primeira, eu não vi. Foi mais longe. Tá. Só vi os dois passando atrás de mim daí. Tá. E o que o Luciano dizia? Ele dizia alguma coisa? Quando passaram por mim, nada. Só o fugindo para trás, tá? Depois que foi. Não foi. Aí foram ali uns 30 metros para minha frente. Na minha frente, eu alcançamos ele. Então, quando ele caiu com duas facadas assim. Aí afastamos o Luciano, ele só ficou parado em pé. Não tentou fugir. Com o olho assim, sabe? Querendo terminar o serviço ali. Ele estava com muita raiva. Tá. E ele falava o quê? Eu vou te pegar? Ele não falava nada? Não? Tá. Só falava que ia terminar. Ia terminar. Tá? Na verdade, ele chegou a falar que ele queria matar de qualquer jeito. Ele falava isso, ele falava que queria matar. Sim, uma hora ali, né? Ele estava com um meu, foi muito provocado ali. Porque assim, o tempo que trabalhou comigo 1 ano, o cara nota 10 para trabalhar, tá? Tá. Muito dinheiro, muito quieto, nunca, eu jamais esperava aquilo. Essa conclusão de que ele deve ter sido muito provocado, eu acho que o senhor falou, é uma conclusão sua, mas foi falado
se ele foi colocado, o que já aconteceu antes, para ele fazer isso? O que os operadores já me falam, né? O que eles falaram? Tipo, depois, não, tá tudo calmo, já parou a briga, e continuou provocando, dizendo que era na máquina, e não, assim não parou, né? Começou a fazer sinal de tiro, começou a dar na cara. Pode parar. Não conhece a pessoa lá, né? Ninguém sabe da vida dele. Eu vou dar um pause. Esse é os fatos. O Jonesi provocou, Luciano. Mas antes de entrar nessa questão, eu quero agora explicar uma situação agora. Quando a doutora, o Ministério Público trouxe aqui as possíveis teses de defesa, tem razão em uma coisa, o Ministério Público. Quando o Ministério Público diz assim, olha, que a defesa talvez traga e tal, é porque, no fundo, eles sabem que aquela tese é plausível, cabe, tem subsídio para se desenvolver. Se não fosse assim, a defesa não traria. Não é? Eu também não comecei a fazer júri ontem. Não vou trazer aqui nada que não tenha condições de provar. Então, quando a gente fala de materialidade e autoria, essa coisa parece um bicho de cabeça porque é técnico, mas eu vou explicar uma coisa aqui. Ó. O que é materialidade? Então, eu vou fazer aqui um teatrinho com Vossa Excelência. Imagine, Vossas Excelências, que há uma lei dizendo que é proibido lançar um copo ao chão. Ok? E eu pego esse copo, então, acho que aqui todo mundo consegue me ver, né? Vou sair um pouquinho fora da câmera, não tem problema. Eu pego esse copo, então, caiu no chão. O que aconteceu? Materialidade. A lei diz que é proibido, eu lancei, o copo caiu no chão, a materialidade está clara. A defesa, ela nega a materialidade nesse caso? Não. Alguém foi ferido, alguém se machucou, materialidade existe. Agora, a autoria. Quem foi que lançou o copo no chão? Quem lançou o copo no chão foi o Dr. Dene. Tem como provar? Tem. Está na câmera, tem pessoas aqui testemunhas, o copo caiu, ele jogou. Então tem materialidade e tem autoria. As chances de eu ser condenado. É o básico para condenar alguém, materialidade e autoria. Agora, notem uma coisa aqui, ó. Peguei esse copo. Melhor. Peguei. Antes de cair, eu segurei. Vou fazer de novo. Peguei o copo. A lei diz, ó, lançar o copo ao chão é crime, ou é proibido. Lancei, segurei. Eu cometi um crime? Pois é. Notem como a discussão no processo penal é delicado, né? Porque, veja bem, se diz que lançaram um copo ao chão é proibido, teoricamente eu cometi um crime, mas eu não deixei o copo cair no chão. No meio termo eu peguei esse copo, e aí é crime ou não é crime? Só que olha que beleza, a legislação deixa claro isso para mim, o que é e o que não é. E quando eu digo para Vossas Excelências que eu vou me ater aqui basicamente nos fatos, nas provas, baseado na lei, é o compromisso que eu trago com Vossas Excelências aqui. Porque o artigo 15 do Código Penal fala justamente sobre isso. Ó, o que diz o artigo 15? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Olha aí o que a lei diz. Significa dizer o seguinte, olha só. O agente que voluntariamente desiste, o que eu fiz? Joguei e desisti. Desiste de prosseguir. Só responde pelos atos já praticados. Eu só respondo até aqui, ó. Ou seja, não importa se eu tenho desejo de matar. O dolo de matar aqui não é relevante. Eu posso ter o desejo de matar, de te matar. E eu posso me lançar sobre você para te matar. Mas se por algum motivo eu desisto de te matar, eu só respondo até onde eu produzi.
Por que eu me refiro a isso, doutor Newton? Porque nos autos existe aqui uma discussão se o Luciano desistiu voluntariamente de matar ou se ele foi impedido pelos colegas. Essa é a discussão que a gente vai ter que desvendar aqui. Mas ele queria matar. Tudo bem, ele queria matar. Mas ele desistiu voluntariamente? Porque, veja bem, a desistência voluntária, ela, basicamente, para que seja configurada, significa que o agente abandona a execução quando ainda sobra, e aí eu digo, do ponto de vista objetivo, uma margem para ação. Uma margem para ação. Significa dizer que a desistência voluntária, doutor Newton, não é uma desistência espontânea. Significa que pode ter algum agente externo que me faça refletir. Mas eu preciso ter ainda uma margem para agir. Talvez essa seja a grande discussão aqui. Porque nota, olha só que coisa. O réu disse que correu atrás dele, deu uma facada, pegou no braço, pegou uma outra facada nas costas, e depois ele se afastou. O menino que veio aqui, o Vilmar, ele esteve aqui, ele falou com vossas excelências. Ele disse, olha, quando eu vi o Luciano em cima, eu fui lá, coloquei a mão e fiquei ali. Eu perguntei, você agarrou o Luciano? Não, ele não agarrou. Doutor Nilton, por favor, vem aqui. Eu perguntei, você arrancou a faca da mão dele? Ele disse, não. Ele afastou e ficou. O que é agarrar? Impedir. O doutor Nilton não pode soltar. Como é que ele vai matar alguém? Eu impedi ele. Não é uma desistência voluntária. Porque ele está apertado. Eu segurei a mão dele aqui, ó. A faca aqui, ó. Ele não tem como atacar ninguém. Agora, coloquei o doutor Nilton aqui. Tu acha que ele não tem condições de sair de trás de mim e atacá-la? Não faz porque não quis. E por que não quis? Porque desistiu. Ah, mas isso é espontâneo? Não é espontâneo, porque eu segurei, mas é voluntário, porque havia margem de ação, tinha margem para atracar. Mas isso ninguém fala para vossas excelências, né? Eu estou dizendo agora. Obrigado, doutor Nilton. Significa dizer que a discussão naquele momento é essa, saber, verificar se o Luciano parou a execução voluntariamente ou foi agarrado. Porque o Márcio também veio aqui, ó, hoje aqui, ele também olhou para vossas excelências. Ele diz, não, ficou ali uns 3 ou 4 em volta do Luciano, mas ninguém agarrou o Luciano. Ninguém segurou. Aí eu perguntei para ele aqui se tinha como o Luciano sair até. E o que ele disse? Ele tinha condições. Então eu pergunto para vossas excelências, se tinha condições de Luciano continuar, por que ele não fez? Porque ele desistiu. E por que o homem desiste? Ora, eu tenho um filho de 3 meses. A desistência não é espontânea, mas ela é voluntária. Então, vossas excelências têm a oportunidade aqui de decidir baseado não só no que eu estou falando, mas baseado nas provas do que o Márcio falou, do que o Vilmar falou, tanto aqui quanto na audiência de instrução, baseado nas provas, se enquadra no que está aí. O que eu estou dizendo aqui se enquadra no que está ali? E tem base na prova do processo? Essa é a discussão. Porque se Vossa Excelência disserem sim, então o Luciano responde só pelos atos que ele já praticou. Eu estou dizendo que ele tem que ser absolvido? Não. Eu não sou injusto. Eu não estou aqui para dizer que ele tem que ser absolvido. Mas eu estou aqui para dizer que ele tem que responder pelos atos que ele já praticou. E sim,
os atos que ele já havia praticado é a lesão corporal. Então, que responda pela lesão corporal. Ah, mas aí a pena vai ficar pequenininha. Vossas Excelências não têm a responsabilidade de aplicar a dosimetria da pena. A responsabilidade é do juiz togado. Então, analisem apenas se as provas, os fatos e a lei estão convergentes, em consonância. Porque para mim aqui está claro, absolutamente claro, de que o Luciano poderia, se quisesse, continuar empreitada criminosa, mesmo com aqueles homens ao redor, mas não o fez. Pensou, refletiu, desistiu. Desistência voluntária. Ah, mas existe lei para isso? Tem, tá ali, ó. Artigo 15 do Código Penal. Ora, eu não estou dizendo que uma testemunha falou isso. Todas disseram a mesma coisa. Inclusive quem? O Vilmar Fornari, a última testemunha. O Vilmar Fornari não tinha sido ouvido em nenhuma fase do processo, sabia? Foi a primeira vez que ele veio aqui, que ele falou no processo, foi hoje. O que ele disse? Não era o meu setor. Quando eu cheguei lá, estava o Luciano, ele viu só o outro Vilmar, o Kroski, o Luciano, depois chegou o Márcio, e o Luciano estava encostado na parede, sem tentar agredir de novo. Não foi isso que ele falou? Falou aqui. Agora, se eu não levar em consideração as provas que estão sendo discutidas, eu incorro em desigualdade de forças, a paridade de armas vai por terra. Luciano, ninguém falou nada, absolutamente nada, contra a pessoa do Luciano. O que falaram? Quem é o Luciano? Um homem calmo, tranquilo, passava até despercebido, e que foi muito provocado. É o que Vossas Excelências acabaram de ver ali no vídeo. A síncope de tanta provocação, cometeu o ato. A discussão é, se ele quisesse, ele poderia ter matado ou não. Se Vossas Excelências entenderem pelas palavras das testemunhas de que havia uma margem de ação, a margem para ele continuar empreitada, então ele desistiu voluntariamente. Nesse sentido, ele responde apenas pelos atos já praticados, lesão corporal. E me parece que essa é a justiça na sua justa medida. Como eu posso condenar alguém por tentativa de homicídio, de um homicídio que ele desistiu de praticar? A justa medida da justiça é essa. É enquadrar os fatos que estão provados de acordo com a legislação. E eu trago isso para Vossas Excelências. Próximo slide, doutor, por favor. Inclusive, trago aqui uma doutrina sobre desistência voluntária. Sobre o Instituto da Desistência Voluntária, leciona Fernando Capês. O agente interrompe voluntariamente a execução do crime, impedindo desse modo a sua consumação. Nela, dá-se o início da execução, porém o agente muda de ideia e, por sua própria vontade, interrompe a sequência de atos executórios, fazendo com que o resultado não aconteça. Continua, doutor, o próximo. Haverá desistência voluntária, e isso agora é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 1.757.543. Estou falando aqui por causa da gravação do áudio. Diz assim, ó, haverá desistência voluntária quando o agente, após iniciar a execução do crime, voluntariamente cessa seu comportamento e deixa de prosseguir na perpetração do ilícito, cuja conclusão lhe seja viável. Cuja conclusão lhe seja viável. Significa dizer exatamente isso.
cuja conclusão seja viável no sentido de haver margem para ele continuar. Não importa se havia 1, 2, 5 ou 10 pessoas na frente dele. Se havia alguma margem para continuar, se havia alguma margem e ele não o fez, é desistência voluntária. Volta, esse aí é o próximo. Portanto, excelências, eu quero pedir para vossas excelências a aplicação da justiça na sua justa medida. As provas dos autos, que são o testemunho do Márcio Guerra, tanto na fase instrutória, que chama audiência de instrução e julgamento, quanto aqui em plenário, deixando claro que o Luciano, mesmo depois de ter atacado o Jonesir, permaneceu no local sem tentar fugir, ninguém o agarrou, ninguém tentou tirar ele a faca da mão dele, e ele tinha margem para continuar se quisesse. É o que o Márcio disse aqui. O Vilmar Kroski, deixando claro aqui, não agarrou o Luciano, colocou a mão no peito dele, mas logo o Luciano se afastou. Ele não disse que afastou o Luciano se afastou. Depois chegaram outros, o Luciano não tentou continuar o golpe. E, por último, o próprio Vilmar, desculpa o sobrenome? O Vilmar Fornari, dizendo o seguinte: chegou no local, o Luciano estava de pé com a faca na mão, o Jonesir caído, só estava ali o Vilmar, e o Luciano não tentou de novo terminar o trabalho. Aliás, o Vilmar disse assim, ele estava ali, de olho vidrado, querendo terminar o trabalho. E por que não terminou? Se tinha margem, porque desistiu. Portanto, o caso aqui é de o Luciano responder pela lesão corporal, que é o ato que restou. Eu não estou pedindo a absolvição dele. Eu estou pedindo a aplicação da legislação. Eu estou pedindo que o artigo 15 do Código Penal seja aplicado ao caso concreto. O Luciano tinha margem para continuar e não continuou, então ele responde pelas lesões que ele já tinha provocado. Lesões essas, inclusive, que não foram graves. Não foram graves. O laudo pericial deixa isso muito claro. Então, notem, ele não tentou matar, ele não quis matar porque o laudo disse que ele não correu risco de vida. Ele não quis matar no sentido de desistir voluntariamente. E desistir voluntariamente não significa que a pessoa nunca teve vontade de produzir o resultado. Ela teve vontade, ela quis. Mas mesmo tendo margem para terminar, ela desiste. Ainda que alguém a cerque, porque a desistência, como diz a lei, é voluntária e não é espontânea. Portanto, nesse caso concreto, o réu deve responder pelo crime de lesão corporal. Contudo, eu quero trazer aqui uma situação aqui hipotética. E isso é pertinente, cabe à defesa. Porque, da mesma forma que vossas excelências não conseguem ler o pensamento e ver o que outras pessoas estão pensando, eu, logicamente, que também não consigo ver o que vossas excelências estão pensando. Eu não leio mente, não tenho, né? Então, me permitam aqui trazer uma hipótese. Porque caso vossas excelências, na hipótese de vossas excelências, não reconhecerem essa desistência voluntária, o que, sinceramente, eu não acredito, porque ela está muito clara. Está muito clara, né? Mas caso vossas excelências ainda assim não entendam dessa forma, existe uma situação aqui que eu quero trazer. A legislação penal, ela traz circunstâncias que tornam a pena de um determinado crime mais grave e circunstâncias que atenuem essa pena, deixam a pena mais branda. Vossas excelências não determinam mais ou para menos, mas vossas excelências podem determinar se num caso concreto pode ou não pode incidir uma situação como essa. Vou explicar.
No crime de homicídio, a regra é o caput do artigo 121, homicídio simples, matar alguém. A pena vai de 6 a 20 anos. Essa é a regra. No entanto, o legislador, para tornar a pena um pouco mais grave, definiu que, em algumas situações, ou seja, meio e modo de execução do crime de homicídio, essa pena deveria ser maior, pela repulsa maior com que aquele crime foi cometido. Então eu vou dar um exemplo. O normal é homicídio comum, simples, 6 a 20. Mas, se eu matar alguém, por exemplo, com emprego de veneno, ou com emprego de fogo, ou com asfixia, ou mediante emboscada, ou de alguma forma, de algum recurso que dificulte a defesa da vítima, ou com meio cruel, ou por um caso fútil. Nesses casos, o legislador falou: olha, isso aí a pena tem que ser maior. E para isso ele deu um nome que a doutrina chama de homicídio qualificado. Portanto, o homicídio qualificado, para ele existir, ele tem que ter algumas circunstâncias de meio e modo que torna ele ainda mais repulsivo. A pena vai de 12 a 20 anos. Mas na outra ponta, na outra linha, do outro lado, o legislador também pensou o seguinte: olha, se eu tenho uma causa que aumenta essa pena do homicídio, eu também tenho que ter alguma coisa que atenue. Entende? E o legislador ele diz o seguinte: olha, tem uma causa aqui que vai atenuar a pena. Próximo slide, doutor, por favor. Que é o quê? Ó? Artigo 121, volta. Não coloquei o artigo 121? Volta um pouquinho. É isso aí mesmo, é isso aí. Ó, volta, sobe um pouquinho. Artigo 121, parágrafo 1º da lei. Isso aqui está lá no Código Penal. Olha o que diz, ó. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 2/3. Não são vossas excelências que reduzirão, mas vossas excelências, entre aspas, autorizarão o juiz a reduzir. E se ele vai reduzir de 1/6 ou de 1/3, aí é incumbência do juiz togado. Por quê? Porque não é responsabilidade de vossas excelências. Então, o legislador ele pensou o seguinte: olha, se o crime de homicídio for cometido de algum meio e modo, mais é possível, vai aumentar a pena. Agora, se ele for cometido por relevante valor social moral, sob domínio, e é essa parte, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/3 a 1/6. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo que ele seja condenado pela tentativa de homicídio, a ação dele decorreu de uma violenta emoção que ele sentiu por conta da provocação da própria vítima. Foi o que nós ouvimos aqui o tempo todo. A vítima o provocou. Então, eu peço que vossas excelências reconheçam que nesse caso incide sim a redução do que nós chamamos, do que a doutrina chama de homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado. E sob violenta emoção, após provocação, nessa hipótese, quem mata está tomado por uma forte emoção causada pela provocação injusta da própria vítima. Como, por exemplo, podemos citar um pai e um filho que foram sequestrados. O pai, ao ser provocado, vendo seu filho ser torturado, tira a vida do sequestrador, tomado pela ira. Tem uma provocação. Agora, notem o que o réu falou na audiência de instrução. Coloca lá para nós, doutor. Olha só o que ele disse na audiência de instrução. Vossas excelências não viram isso. Pode colocar, doutor.
teve alguma desavença anterior com o Juiz? Pode me dizer qual? Desde quando eu cheguei na empresa, com certo tempo, ele, quando brincadeira, agradável, entendeu? Quando eu gostava comigo, ele sempre ia me desavença. Essas brincadeiras desagradáveis, no que consistiam? Não entendeu? Essas brincadeiras desagradáveis, no que consistiam? Tipo, na construção da vida, eu estava no bombeiro, ele chegou e eu estava construindo. Não, um pouquinho antes. Essas brincadeiras desagradáveis, o que eram? Era, ele, era meio racista comigo, e falava alguma coisa que eu não gostava, ele falava que eu fazia a gatinha, aí só que eu sempre fui um cara não entendeu? Só que eu não gostava. Então as brincadeiras dele eram referentes à sua cor. Tinha algum outro tipo de brincadeira? Com ele, eu estava que o Márcio chegou e perguntava se eu não posso, só que eu não vou dar para ele. Pode encerrar. Quem deu um tapa no... E aonde foi o tapa? Na turma, Isso aqui, ó, o réu ele fala na audiência de instrução. Eu não vou ser leviano com vossas excelências, tá? Já disse que tenho um compromisso somente com os fatos e provas. Eu tenho como provar isso da além da palavra dele? Não tenho. Infelizmente eu não tenho. Eu não tenho nenhuma testemunha que ouviu, eu não tenho nenhuma testemunha que tenha ouvido de um terceiro, aquela testemunha eu soube, eu não tenho nada escrito, eu não tenho nada. Mas eu tenho a palavra do réu. Pergunto a vossas excelências se há motivos para o réu mentir. Porque se há motivos para o réu mentir, há motivos para a vítima também mentir. A reflexão que eu gostaria que vossas excelências fizessem aqui. Seria impossível um nordestino vir trabalhar aqui e sofrer algum tipo de injúria? Nenhum de nós aqui, nenhum de nós vimos nenhum nordestino sofrer xenofobia no nosso estado? É possível, sim. É possível, sim. E muita gente recebe isso e guarda isso para dentro de si, ou porque acha que não vai acreditar, ou porque acha que não adianta falar, porque ninguém vai dizer nada, ou porque já está tão acostumado com esse tipo de coisa que reprime. Mas só quem vive sabe. Só quem vive sabe. O Luciano saiu lá da Bahia, uma cidade chamada Xique-Xique, para trabalhar. Ele só queria trabalhar. Ele chegou em Joinville, baixou a cabeça e só trabalhou. Entrou na empresa dele, bom funcionário, quieto, nunca arrumou briga com absolutamente ninguém. Um profissional fora de série. É o que o Márcio disse aqui para nós. Mas ele alega que recebia injúria do Jonessir. Ele não está dizendo que ele recebeu isso de outras pessoas. Ele fala que recebeu isso do Jonessir. Ele tem uma filhinha de 3 meses. Na época dos fatos. Agora deve... Foi em 2024, né? Pois é. Imagine um pai ouvir que tem uma filha macaquinha. Se vossas excelências acharem que isso, na verdade, é conversa fiada dele, tudo bem. Porque, como eu disse, eu não posso provar. Mas eu paro aqui, doutor Newton, para refletir, eu mesmo. Seria impossível que ele tivesse ouvido uma coisa dessa? Eu não acho impossível, porque isso acontece no Brasil inteiro todos os dias.
Pessoas que são discriminadas, seja pelo local que nasceram, principalmente nordestinas, pela cor da pele. Uma hora a pessoa explode. Porque aqui na audiência de instrução estava claro ali, ó, o Márcio falou, ele foi muito provocado. E por que foi muito provocado? Porque os outros disseram que o Joceni continuava provocando ele, mesmo depois daquela desavença ter sido apaziguada. E o que ele fazia? Fazia gesto de arma. Agora, para um homem calmo, tranquilo como esse, ter uma atitude tão explosiva, o que será que ele ouviu? Ou nós aqui vamos agora, num academicismo escabroso, acreditar que ele é um psicopata e do nada ele pensou, eu vou matar esse homem, sem motivo. O que será que ele ouviu? Para tirá-lo da racionalidade. Para tirá-lo do seu eixo. Para tirá-lo da sua paz. O que será que ele ouviu? Ora, não é isso então uma violenta emoção provocada pela própria vítima? Porque é o que nós vimos durante todo o decorrer dessa instrução plenária. O Márcio dizendo aqui que o Joceniro provocava, e ele disse a mesma coisa na instrução. O Márcio, ele disse a mesma coisa em todas as fases que ele foi ouvido. Ele não tem interesse nenhum de prejudicar um ou outro. Ora, façamos hoje justiça na sua justa medida. Nós não podemos condenar a qualquer custa. Porque eu não estou pedindo a absolvição do réu. Eu estou pedindo que seja aplicada a pena na sua justa medida. Eu vou daqui a pouco dar a palavra para o meu colega por alguns minutos, mas eu quero dizer uma coisa aqui para Vossas Excelências. Então, para fechar minha fala, eu falei que ia ser lacônico, mas eu falei bastante, né? Já está, pelo menos, perto de 1h. 57. O que eu peço é que Vossas Excelências aqui reconheçam categoricamente que o Luciano, muito embora tivessem margem para terminar a sua ação, ele desistiu, o Luciano desistiu de continuar a aplicar os golpes. Desistiu. Entendam que desistência voluntária que aconteceu não tem nada a ver com desistência espontânea. O fato do Vilmar estar na frente, depois o Márcio chegar na frente, não tira a margem de execução do Luciano. Ele poderia, se quisesse, porque tinha margem para isso, porque ninguém o agarrou, porque ninguém o tirou a faca da mão dele. Aliás, ele entregou a faca depois, espontaneamente. Ele tinha margem para terminar e não terminou a execução. Então, ele desistiu voluntariamente. É o que a defesa pede, porque entende a defesa que essa é a legítima justiça. E numa hipótese de Vossas Excelências assim não entenderem, ainda que seja ele condenado pela tentativa de homicídio, que seja reconhecido o homicídio privilegiado, que dará a ele a possibilidade de uma redução de pena. Porque, mas ele vai pegar muito pouca pena. Mas para quem sofre uma condenação, isso é amargura. O Luciano ficou quanto tempo preso, doutor? 2 meses o Luciano ficou preso, sabia? Ele ficou preso. Naquela audiência de instrução que eu mostrei ali, ó, que foi interrogatório do Luciano, então, o próprio Ministério Público pediu para o Luciano ser solto. Sabia disso? O Luciano hoje responde em liberdade. O Luciano hoje mora lá no Paraná. Sabe por que o Luciano não veio aqui hoje? Porque estava trabalhando e não tinha condições de pagar um ônibus para vir aqui. É esse o homem que nós estamos tentando condenar por tentativa de homicídio.
Peço, portanto, que Vossas Excelências reconheçam a desistência voluntária e que o Luciano responda sim pelos atos que ele praticou. Responda. Responda pela lesão corporal. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Vou dar uma palavra para o meu colega por alguns minutos. Obrigado. Doutora Adriane, também. Nesse momento, eu queria falar um pouco sobre pessoas. Nós já ouvimos a acusação, ouvimos a defesa, vimos provas, documentos, mas eu vou ter que falar sobre como a gente julga uma outra pessoa. Pois ninguém julga nada no Brasil. Então é natural que vossas experiências tragam experiências pessoais de vocês, do que já ouviram, do que aconteceu, às vezes um caso similar aconteceu com um parente próximo. E gostaria de falar um pouco sobre psicologia também, que é uma matéria relevante do direito, filosofia, psicologia, e não são os fatos que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Então, quando a gente tem conhecimento que a gente faz disso, é normal e natural que a nossa mente leve ao pior cenário possível. Eu vou exemplificar para vocês. Por exemplo, talvez Vossa Excelência tenha um filho, um neto, um sobrinho, está lá na escola. E aí o diretor da escola liga e fala: olha, seu sobrinho, seu filho, nosso cérebro automaticamente pensa o quê? Olha, foi atropelado, você está um filho, uma criança maior nasceu. E é natural que o nosso cérebro pense dessa forma. Eu diria que a gente tem que separar o que está sob o nosso controle e o que não está. Às vezes, quando a gente vai observar, não aconteceu aquilo que nós imaginamos. Mas aí eu dá para vossa experiência a repetir e pensar, lógico, é resposta, vossa experiência não pode responder, mas o que estava sob o controle do réu naquele momento? O que ele estava pensando, imaginando no ambiente onde que tinha faca, qualquer pessoa tinha acesso fácil a uma faca, a um objeto importante, ele se sentiu intimidado naquele momento. E aí o nosso corpo, ele volta no seu instinto mais primitivo, eu diria, que seria da luta ou fuga. Já devem ter ouvido falar sobre isso. O que é luta ou fuga? Quando a gente está cometido por uma violenta emoção, é normal e natural que os nossos músculos se enchem de sangue, o peito, os braços, para ou lutar, e as nossas pernas também limpam de sangue para ou fugir. Assim como a gente vê um animal, um cachorro, raivoso, ou a gente tem duas opções: ou fugir, ou talvez a gente está com um espírito certo, a gente é obrigado a lutar para salvar a criança. Então, é bem possível que naquele momento o réu Luciano estava acometido por uma violenta emoção enorme e deveria mudar. Então, nesse sentido, sim, o privilégio tem que ser reconhecido, não tenho dúvidas sobre isso. E a gente pede nos nossos júris que vossas excelências não julguem o réu nem com ódio, não precisa ter pena do ódio do réu, mas não julguem com ódio nem com pena. Julguem com base em vossas consciências na exata medida da culpabilidade do réu. A defesa vem aqui, não vem inventar história e querer absolver o réu a qualquer custo. Não, de forma alguma. A gente não pode ignorar também a história, como o doutor Adilson bem falou, a história do réu. Um homem que veio do Nordeste, da Bahia, procurando condições melhores de vida para si, para sua família, como é normal e natural. Nós aqui, talvez também, alguns viemos de outros estados, em busca de condições melhores, talvez pessoas daqui saiam para fora também, em busca de condições melhores. Isso é absolutamente normal, natural e era o que o réu estava fazendo aqui no estado. Hoje ele está no Paraná, está trabalhando lá, tá? Não conseguiu vir
episódio isolado da vida do réu, ele é rotulado como um ser perigoso, um ser que é um perigo para a sociedade. Eu diria que isso é um grande erro. Porque todos nós aqui somos mais do que o pior tipo da criança. Todos nós temos dias ruins. O Luciano teve um dia ruim junto com a vítima, o Josemir, e a defesa não quer aqui demonizar a vítima. A vítima também estava lá trabalhando, buscando seu sustento. Mas houve uma contenda, horas antes, a vítima começou a fazer gesto e o Luciano entrou nesse estado de luta e acabou passando nessa situação que a gente está trabalhando hoje. A psicologia também fala uma tecnologia chamada IES retrospectivo. O que é isso? Depois que os fatos acabam e a situação se acalma, tudo parece que tem solução. Tudo é mais fácil, daria para fazer de outra forma, daria para ter saído de lá, poderia ter conversado com alguém, poderia ter agido de outra maneira. Mas nesse momento a gente tem que se colocar no lugar do réu e procurar se colocar naquele momento de vida, naquela oportunidade, naquela situação. Isso é muito difícil. E isso exige um jurado consciente, equilibrado, bem equilibrado emocionalmente. E eu estou muito feliz hoje aqui, doutor Dênis, porque ano passado fizemos alguns júris e confesso, com 7, 8, 6, não lembro, mas eu nunca vi um conceito de sentença tão atento. A defesa fica lá atrás. E a gente não pode conversar com o vosso documento. Então a gente fica observando. Né? Eu nunca vi um conceito de sentença prestar tanta atenção, tanto na acusação quanto na defesa. Ouviram os dois lados, sempre de cabeça erguida, a gente viu que os vossos excelências fizeram algumas anotações, leram os documentos, isso é muito importante. Eu não tenho dúvida de que hoje, daqui sairá difícil. Estou muito feliz com o convite disso. Diante disso, eu peço que vossas excelências votem com calma, com sabedoria. Não sei se o Ministério Público irá nos brindar com a réplica, para que a gente possa voltar aqui na técnica e conversar mais um pouco. Mas é isso que eu desejo a vossas excelências. Tenho certeza que aqui será difícil. Muito obrigado ao tempo de pensar de vossas excelências. Excelência, a defesa Dispensa o tempo. Obrigado. Obrigado. São 3 horas e 41 minutos.